Olá, meus queridos, meus amores, mais um programa Desperte Flow. E hoje nós temos uma presença maravilhosa. E muito obrigada pela sua presença, pelos seus depoimentos. Eu recebo as mensagens de vocês que acompanham esse programa. E é um cantinho aqui acolhedor para que você possa se encontrar. Muitas vezes em um programa, em um convidado, você pode compreender uma situação de uma vida toda. Então esteja aqui ligadinho, compartilhe com mais pessoas e sejam todos bem-vindos. Hoje, aqui no nosso programa Desperte Flow, agradecendo a TV Guarulhos, agradecendo ao Lucas que está ali, ó, me acompanhando, me auxiliando, agradecendo a Bacli que nos veste aqui no nosso programa, que tem um propósito também, né, nas roupas, agradecendo a nossa contabilidade Madones, que patrocina esse projeto tão maravilhoso para que a gente possa ter e levar mais conhecimentos para mais pessoas. Hoje nós estamos com o Rica Hellinger. Eu sabia que eu ia esquecer. Rica Helmlinger. Olha que delícia. Mentor e constelador sistêmico, especialista em inteligência artificial, empresário com MBA em gestão pela FGV, engenharia eletrônica pela FAAP e CEO da MOA Global. Seja muito bem-vindo, Rica. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Que delícia estar aqui com vocês. Lembrando também que o Rica, eu fiz uma constelação lá no MOA, gente. E olha só, sabe aquele empurrão que a gente precisa para poder ir para outro nível? Foi incrível, quero te agradecer muito. Foi. Está sendo um presente para mim também esse movimento. E quero convidar vocês para que possa seguir a MOA, esse espaço maravilhoso. A Paulinha, queridíssima, que fez aniversário esses dias, parabéns. E você será a próxima que vai vir aqui conversar com a gente. Gente, vamos lá. Rica, primeiro, não quero nem... se eu começar a falar aqui, já vou começar a me emocionar com o processo que a gente viveu. E você coloca aqui que você é constelador sistêmico, especialista em inteligência artificial, empresário. Quer dizer, como que você... Começa a falar aqui pra gente, naquela câmera ali, como que você foi unindo tudo isso, né? Como que é você... Porque todo mundo separa, aqui é espiritual, aqui é material, ali é trabalho. Como que você foi trazendo todo esse movimento e hoje criamos, né? Vocês têm aí a MOA, que é um espaço incrível para que vocês possam também levar as terapias, cursos e tudo mais. Vamos lá. O espaço é seu. Eu falo sempre que eu dou muito esse exemplo, né? Que você conversa com uma pessoa e ele fala, não, no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou outra pessoa. Aí eu já brinco logo e falo, olha, então você não tem um problema, você tem dois, porque esse é um processo de dupla personalidade, né? Então a gente precisa ser uma única pessoa, inteira, coerente. O que você faz no seu trabalho, você também é em casa e vice-versa. Porque senão em algum dos dois lugares você não está no seu melhor, você não está no seu flow, você não está no seu... Sim. Na sua melhor versão. Em algum lugar você está fingindo. Então isso não é legal, não é bom para a saúde mental, não é bom para alta performance, que é um dos métodos que eu trabalho na área de coaching sistêmico, que é alta performance sistêmica. Então, na verdade, o processo foi uma construção, eu simplesmente não deixei nada para trás. Então, não dá para a gente deixar as coisas para trás. Tudo que você viveu, eu falo sempre, está lá no seu porta-mala. Então é melhor você saber tudo que você está carregando, porque ela pode ser útil lá na frente. Que incrível essa sacada. Então, na prática... É importante saber o que a gente está carregando. É isso, porque você vai carregar. Não dá para falar, eu vou até ali e vou deixar tudo aqui no meio do caminho, porque eu não estou precisando disso aqui agora. Você vai carregar, vai com você. E é melhor você saber o que você está carregando. Tá. Porque se você não souber que tem um macaco lá no porta-mala e um pneu novo, quando furar o pneu, você vai ficar parado na estrada. E não vai poder fazer nada, porque você nem sabe que você tem lá uma solução para o seu problema. Sim. Então, aconteceu que eu fui carregando uma série de coisas. Me formei em engenheiro eletrônico, fiquei muito tempo na área de tecnologia. E aí, aquilo que eu estava falando, eu tentei largar a tecnologia, mas aí chegou a inteligência artificial. E eu percebi que a inteligência artificial é uma ferramenta incrível para a qualidade de vida, para a saúde mental, porque as pessoas podem usufruir de uma tecnologia para tirar de si um peso, uma responsabilidade de ter que executar milhões de tarefas por conta própria, e a inteligência artificial pode te ajudar. Então, na prática, ela é uma tecnologia, sim, que muita gente está demonizando, falando uma série de baboseiras, né, sensacionalismo para vender clique, vender reportagem, mas de verdade ela pode ser uma super ferramenta de saúde mental que vai te colocar num processo de performance que você
teria se você tivesse mais 4 ajudantes. E a inteligência artificial pode ser esses 4 ajudantes. Caraca, que eu não havia pensado nisso. Sabe essa que demoniza? Eu fui uma, tá? Que eu falei, gente do céu, a gente tá saindo a gente tá deixando de ser humanos, porque agora tá vindo a inteligência artificial, como é que vai ser isso? Mas eu super concordo com você, que inclusive a constelação traz isso pra gente, o ensinamento sistêmico é que tudo faz parte. Tudo faz parte. Então, no momento em que eu excluo a inteligência artificial, no momento em que eu excluo a tecnologia, eu estou excluindo uma parte minha, né? Que eu tentei, falei, não, eu não quero mais tecnologia, estou cansado dessa história, vou para o caminho que eu quero seguir agora, que é o caminho do desenvolvimento humano, também trabalho com a parte de marketing digital, mas a inteligência artificial ela veio quase que naturalmente para potencializar essas duas coisas, e eu falei, por que não? Então a gente forma pessoas para trabalhar com inteligência artificial lá na MOA. Que legal. É um braço diferente um pouco, além de todas as partes terapêuticas que a gente tem lá, reiki, apometria, constelação, barras de axis, numerologia, PNL, todas essas modalidades holísticas a gente tem dentro da MOA, que é um espaço que eu gosto de dizer que a gente juntou a cabeça do cavalo no corpo do canguru, então nós temos um cavalo que dá seus pulos por aí. Com e certeza. efetivamente a gente tem 2 lados na mesma empresa. A gente transforma vidas e transformamos negócios, porque uma coisa não vive sem a outra. Perfeito. É literalmente, gente, a MOA é a integração da materialidade com a espiritualidade. Sem materialidade não há espiritualidade. E sem espiritualidade não há uma materialidade saudável, não é? Então, quando a gente une esses 2 mundos, a gente tem experiências incríveis. Parabéns, é isso. E, gente, a MOA, eu fui lá, não só participei de uma constelação, como acompanho, e é um espaço tão gostoso, tão leve e tão tecnológico, né? Pois Que demais. A gente tem lá estúdios também para fazer gravações. A nossa própria constelação, a partir de agora, a gente pode fazer ela online, mas de um jeito diferente. Quer dizer, não é todo mundo no Zoom ou no Google Meet, né, olhando para a câmera do computador. Na verdade, a ação vai acontecer ali com as pessoas. E quem está constelando pode estar em Orlando, pode estar em Lisboa, pode estar aqui no Mato Grosso, pode estar em Porto Alegre. Vai participar de uma constelação ao vivo, que está rolando, mas ela mesma está assistindo isso no streaming ao vivo. Perfeito. Porque a gente tem as câmeras todas que provê esse tipo de experiência para quem está longe. Então é algo que a gente vai começar agora depois do carnaval. Então, gente, todos os recursos, é aquilo que está no porta-mala. Se eu tenho esse recurso, como Vamos eu faço utilizar. para tirar isso, o melhor suco do limão que eu tenho? Né? Perfeito. Agora é o seguinte, vamos falar do Rica? Vamos lá. Vamos lá. Como que você conheceu esse mundo das constelações? Tá. Como que, de repente, você saiu deste mundo empresarial, tecnológico, e, de repente, caiu neste lugar que você está aqui? Um processo também, né? Eu faço como participante, inclusive, né? No começo, né? A primeira vez que eu fui, eu falo que foi uma experiência que não dá pra gente dizer que foi ao acaso. Eu tenho um amigo meu que fez um copy, um paste de um evento dele do Outlook, que eu estava incluso nesse evento, e era um convite para constelação. E eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, você me convidou. E, na verdade, não. Ele tinha copiado um outro evento e eu fui no bolo. Olha isso, gente! Nada... Acaso total. Total. Acaso total. E eu acabei conhecendo, então, o processo das constelações, que logo na primeira vez que eu fui, a explicação que tinham me dado era, imagina um teatro onde as pessoas não sabem o papel que estão fazendo e nem qual é a história. Eu falei, uma baita conversa de louco, né? Total. Mas quando eu cheguei lá, eu entendi, e o que foi mais incrível, não tinha outro jeito melhor de explicar o que realmente acontecia. E quando eu entrei, eu me doei ao processo. Falei, eu vou entrar, quero saber como é que funciona. E a partir dali eu nunca mais deixei de participar, e depois comecei a estudar e comecei a fazer. Então, foi todo um processo de 7 anos de duração, digamos assim. Mas o que efetivamente virou o gatilho, que eu falo que foi a hora H, né, da coisa, foi também em função da morte do meu pai. O falecimento do meu pai trouxe uma série de desafios para mim. Meu pai foi meu sócio na empresa de tecnologia por 23 anos. E eu não me via mais naquele mundo. Até pela dor da perda. Sim. Era um cara que estava sempre do meu lado, no
na mesa ali, né, trabalhando junto, e aquilo já não estava me alegrando. E eu tinha uma fábrica em Campinas, que produzia placas eletrônicas também. Tive um problema de societário lá, com o cara que era meu sócio, e aquilo tudo foi quase que falando, isso não é mais, isso não é mais, isso não é mais. Foram ciclos se encerrando e também tendo aquela Exatamente. resistência, né? Aquela... E como a gente confia muito no processo, eu fiz uma constelação minha. E essa constelação minha simplesmente saiu a pessoa que representava meu pai, a pessoa que representava a fábrica. Eles literalmente rolaram no chão, brigando. Nossa! Ali eu entendi que não era mais para ter nada. Em compensação, a pessoa que simulava, né, que ali representava a Moa, estava de braços dados com a pessoa que representava a prosperidade e com a minha mãe, que não era uma personagem, era a minha mãe que estava no campo. Que incrível! Nesse dia. Eu falei, eu preciso mudar. Demorei uma semana, 10 dias, botei toda a fábrica para vender, coloquei todos os equipamentos à venda e falei, agora não tem mais volta. É all-in nesse mundo. E é uma decisão que mexe muito, né? Muito. Toda mudança, ela traz pra gente um caos, para que a gente possa acessar esse outro nível, né? Sem dúvida. E assim, o que me empurrou? Flávia, eu estava no pior momento da minha vida quando eu decidi isso. Eu estava literalmente quebrado. Eu vendi todos os equipamentos da fábrica por 1/10 do valor que eles valiam, porque à medida que as coisas foram acontecendo, a fábrica foi perdendo valor por causa da briga societária, uma série de coisas. Então, eu literalmente estava no fundo do poço. E aí eu falo que 2 coisas aconteceram, né? Uma foi a tomada de decisão em janeiro de 2023 de que eu ia fazer a Moa nascer. E em março de 2023 apareceu uma pessoa na minha vida que eu falo, só uma louca para querer ficar comigo naquela época, né? Ai, que lindo, E a gente. Paula apareceu. E ela realmente foi um grande impulsionador. Lógico, a gente faz muita coisa pelos nossos filhos. Mas quem te tira da cama e fala assim, vai lá que você dá conta. É isso. Gente, ela é incrível, ela não pôde estar aqui hoje. A Paulinha, ela tem uma... Enfim, um beijo pra você, meu amor. Que você venha aqui da próxima vez. É isso. Então, tem pessoas que nos ferem, mas tem pessoas que também nos curam. Não é? Sem dúvida. E, de fato, quando a gente está naqueles momentos em que você fala, não vai dar para ir adiante, não tem uma luz no fundo do caminho, essa luz chega. É isso mesmo. Quando você tem, eu falo assim, a gente se duvida, a gente se critica muito, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? No começo da constelação eu sempre falo isso, que a gente tem aquela famosa discussão do eu comigo mesmo. Sim. Né? E o eu é a sua essência, o comigo mesmo é o teu ego. Teu ego com todos os seus 10 sabotadores lá, o crítico, que é o chefão da máfia, mais os outros 9 cúmplices, fingindo que são seus amigos, mas estão ali para te derrubar. E se você entra nessa discussão e você não sabe mais quem é quem ali, e você está no meio, é uma bagunça, a tua cabeça fica um nó. E aí o que eu falo da constelação e o que eu sugiro para muita gente é tenta criar um terceiro player nesse jogo, que é dar um passo atrás e fica na posição de observador. Faça as perguntas certas para você e para o seu ego, que você vai ter a condição de poder trazer para a consciência o problema. Quando a gente traz o problema para a consciência, a gente tem uma solução mais fácil. O inimigo não é mais invisível a essa altura. Nossa, e isso é muito real. Quando eu fui fazer a minha constelação, gente, é muito importante que eu busco muito. Eu me trabalho muito, eu me trato muito para poder cuidar, né, do outro. E quando eu fui fazer a constelação com Rica, foi muito interessante que quando eu entrei no campo, não foi nem eu que escolhi a minha representante. Ela entrou sozinha. Ela entrou sozinha, angustiada, desesperada, e eu não me reconheci. E aí eu perguntei para ele assim, falei, mas quem é aquela personagem ali? Ele olhou para mim e falou, você não sabe? Eu falei, não, né? Não. Então, assim, o que é importante a gente entender? Que sempre nós estamos na busca e sempre seremos cegados pelo nosso próprio ego. Sim. E quanto mais humildade a gente tem para poder olhar para esse lugar e falar, bom, eu vou buscar, eu vou... Foi incrível, inclusive foi lindo, não vou trazer aqui
não posso trazer algumas coisas porque envolve muita gente, mas naquele momento que ele falou, é você. Ali começaram a cair tantas fichas de lugares em que eu estava aprisionada sem perceber. É verdade. E quando a gente enxerga o problema, eu gosto de dar o exemplo muito dos filmes de super-heróis, né? Quando o inimigo é invisível, ele pode ser pequenininho e ele vai te encher de pancada. Exatamente. Você não está vendo. Quando você vê, você fala, sério? Era só isso? E aí você resolve. E se o problema é grande, quando a gente enxerga, a gente pode resolver, a gente pode pedir ajuda, que não é vergonha. Então, aprender que a gente não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Isso foi algo que eu aprendi a duras penas, de tanta pancada. Sim. E recente, não é algo antigo. A gente está sempre aprendendo. Quer dizer, se queria deixar minha mãe maluca, era quando eu falava que, não, na minha vida tudo é muito sofrido, suado, brigado, nada vem fácil. Esse era um mantra que eu carregava. Tudo que era fácil, eu olhava e falava assim, tem alguma coisa estranha, é muito fácil. Não é pra mim. E já vem até um pouco do próprio masculino, né? Do homem, de achar que tudo é pesado, de que tudo é forçado. E, na verdade, a gente tem uma crença e a gente deixa de aproveitar situações, talvez, muito boas, porque a gente acha, não, isso é muito fácil. E a gente não está buscando o que é bom para nós. A gente está buscando o que é difícil de conquistar. Às vezes, o que é fácil também é bom. Exatamente. Eu falo sempre que se você não conhece a diferença do diamante e do carvão, você vai chutar as duas pedrinhas na rua e não vai saber qual é qual. Quando você aprende a entender que tem coisa boa e que você pode fazer isso sem fazer força, no flow, faz todo sentido. E aí você enxerga a vida, as oportunidades de forma muito diferente. Sim. Você não precisa mais empurrar a pecinha redonda no buraquinho quadrado. Ela tem... Se está fazendo muita força e não está indo, desconfia que talvez alguma coisa ali está errada. Talvez você não esteja no caminho certo, você não esteja fazendo o caminho certo da forma certa. Sim. Busque ajuda. Buscar ajuda é essencial. É total. E, gente, nós estamos em um processo de transição planetária, acho que vocês estão percebendo. Está havendo um movimento de um despertar coletivamente. As pessoas estão buscando mais respostas que não se ensinam mais nos livros, né, como antes. E como que você tem percebido isso, Rica? Dentro do MOA, você veio de uma história assim incrível, né, de tecnologia, MBA, e aí você juntar tudo isso, inclusive nós fizemos uma mentoria de posicionamento, e uma palavra que ele me trouxe, uma pergunta assim, clareou tanto para nós. Como que está esse movimento hoje? Você também está percebendo isso? Você acompanha todo esse movimento? A gente fala que é holístico, gente, mas é científico, né? É astronômico a transição planetária. Como é que é isso para você? Como que está esse movimento? Eu acho que o movimento ele é até mais abrangente, Flávia. Na verdade, o que eu vejo são muitas pessoas buscando novas versões de si. Pessoas que, às vezes, assim como eu tive uma morte do meu pai, pessoas podem estar passando por um divórcio, podem estar passando por uma morte, podem estar vivendo momentos de virada de chave muito importantes. Eu até escrevi um artigo que eu brinco, né, que eu falo que é a velhecência. Que você tem os mesmos desafios da adolescência, só que os mesmos medos, mas causados por problemas diferentes, por gatilhos diferentes. Quando a gente é jovem, a gente não tem experiência, então a tomada de decisão é muito difícil, porque você não tem experiência. E aí a primeira vez que eu falei isso, a pessoa virou para mim e falou assim, mas e qual é o meu problema com 40 e poucos anos e eu tenho dificuldade de tomar decisões? Se eu tenho experiência. Eu falei, essa é a diferença, é que lá atrás, com 18, 20 anos, você não carrega nada nas costas, você não tem responsabilidade nenhuma. Então agora, com 40 anos, o teu medo da tomada de decisão não está ligada com a experiência, está ligada com a quantidade de coisas que você já está trazendo, pessoas que estão conectadas e que precisam de você, pessoas que efetivamente vão ser impactadas numa decisão sua. Filhos, Sim. Às vezes família, N coisas, os boletos que continuam chegando. Então, a responsabilidade acaba sendo muito maior. Sim. E o teu desafio de medo de tomar uma decisão. Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente esquece alguma coisa.
Nossa, Cada escolha é uma perda, né? Cada Não tem escolha é jeito. uma perda e cada encerramento de ciclo te traz algo novo. Senão o novo não chega. Senão o novo não chega. Exato. Eu vi uma frase esses dias que é verdade. Que a pessoa falava assim, na primeira metade da vida, a gente está tendo os traumas. E na segunda, a gente está curando o que a gente viveu na primeira fase. E faz muito sentido isso. Porque Sem a gente dúvida. vai carregando essas coisas e não vai... São todas as diversas jornadas do herói, né? Que a gente vive, Sim. a psicologia fala disso, o tarô fala disso. Então você de repente com 40 anos, está de novo começando uma nova jornada do herói, num caminho diferente. A grande dificuldade que eu vejo das pessoas hoje é encontrar, então, aquele famoso termo, né? O meu propósito. Gente, é menos complicado do que parece. Eu lá, durante a mentoria, né, eu faço um processo do Ikigai, que é uma técnica japonesa, onde você vai descobrir. E é tão simples. Você pode, de repente, fazer em casa. Você pensa, o que é que você faz bem? O que é que te dá dinheiro? O que você é apaixonado por fazer? Sim. E o que pode transformar o mundo? Perfeito. O ponto em comum desses 4 é o teu tão sonhado propósito, é o Ikigai, é o teu talento escondido. Você chama como você quiser. Sim. Mas a verdade é, nada disso faz sentido se você não parar, olhar e falar, o que eu estou fazendo para me colocar mais perto desse Ikigai, desse centro, desse propósito. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas e não dedicar 1, 2 horas por dia para você se aproximar desse ponto, Sim. não vai mudar. Assim como a gente vê as coisas na constelação, né, que eu falo, tudo que acontece no salão da constelação, se você não levar para a vida, ela não é uma máquina do tempo que eu mudo lá o passado, faço alguma modificação e quando você chegar em casa vai estar tudo diferente. Você tem que levar para a vida. Eu vou dar um exemplo aqui recente de um caso muito bonito de uma pessoa que realmente não acreditava em absolutamente nada, cético, tentou embaralhar a constelação mostrou tudo que ele queria ver, ele chegou em casa, ele falou 2 frases da constelação, e o filho dele, que estava extremamente agitado e irritado, dormiu. Simples assim. Porque era uma frase que ele tinha que falar para o filho. Nossa. Então, e ele depois me ligou, que a gente sempre faz um bate-papo, né, depois da constelação, e aí ele falou, eu já fiz, e funcionou. Então, são histórias muito bacanas que a gente vai colecionando, graças a Deus, a gente está podendo impactar a vida de algumas pessoas, né, Flávia foi uma delas, mas o importante é você fazer alguma coisa na vida real. Não ficar só no processo terapêutico, seja ele qual for. Não é só dentro do consultório, não é só dentro da constelação. Tá bom, e o que eu estou fazendo? Ação. Né? Qual é o movimento? Ação, sim. É isso. Sucesso, eu falo isso, né? Sucesso é a soma de 2 palavras do latim. Sub e cedere, que significa após a ação. Não tem sucesso. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer sempre que o propósito, gente, é se curar. Quanto mais você se cura, mais você acessa esse lugar, tá? Bom, temos pouquíssimo tempo. Vou te fazer aquela pergunta maravilhosa. Querer agradecer novamente todos que me auxiliam aqui. A minha filhota linda, que me maqueia, que está aqui me dando dicas. É uma graça. É maravilhoso trabalhar com você, viu, Larinha? Várias dicas, amo você. Gratidão à TV Guarulhos, a Bacli, a Madonis. Bom, aqui é um presentinho do nosso patrocinador, que é o nosso caderno do impossível, para que você possa agir e escrever o que você quer e assim fazer os movimentos que precisa, né? Muito obrigado. O que eu obrigado. quero, quando eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. A gente tem que ter de fato ação. Rica, qual que é o seu flow? Aquele momento que você fala, você esquece do mundo e vai para uma outra dimensão. Fala pra gente. Por muito tempo foi a minha moto. A moto! Botava o capacete, falava que quando eu colocava o capacete, os meus problemas ficavam do lado de fora do capacete. Perfeito. E a criatividade, as coisas fluíam. Hoje eu tô sem moto. E hoje, para mim, é realmente estar na moa. Eu trabalho em casa, mas quando eu vou para lá, daqui
aquilo que você falou, aquele lugar tá diferente. Tá. E eu chego ali, muita coisa Começa a fluir. flui. Que legal. E aí eu não preciso fazer força, ponho só a minha playlistzinha lá e deixo Que perfeito. rolar. Gratidão imensa por essa contribuição para as pessoas que estão nos assistindo. Muitos não sabem nem o que é uma constelação, tarô e tantas coisas bonitas que a gente traz aqui. E quero realmente agradecer você mais uma vez. Até a próxima. Estamos com saudade de você, Estaremos, hein? vamos voltar. Logo, logo estarei lá com a minha filhota, com a nossa Lara, filhota lá, com a Larinha. Gente, um beijo. Amo vocês. Até a próxima. Gratidão.